Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é a Revolução Francesa, tá bom? Nós em história a gente tem alguns conteúdos, alguns assuntos que nós chamamos de divisores de idade. E a Revolução Francesa é um deles. Por quê? Ela vai dividir, ela vai ser o símbolo do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Por quê? Ela é um evento em si que durou 10 anos, né? Vocês estão vendo aqui, vai de 1789 a 1799, que vai mudar toda a forma de pensamento do mundo. Por mais que ela, como a gente está vendo aqui, ganhe o nome de Revolução Francesa, ela não se restringe à França. Suas ideias, seus pensamentos, eles vão perpassar o território francês, chegando inclusive aqui no Brasil, ok? Influenciando, por exemplo, movimentos abolicionistas, influenciando o movimento republicano e o fim da monarquia brasileira. Mas, em definição, o que foi a Revolução Francesa? Então, aqui a gente tem um conceito bem interessante. A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Moderna. Estão vendo quando eu disse... Eita, desculpem, não era esse. Vocês estão vendo quando eu disse que essas revoluções, elas marcam o fim de alguma coisa? Essa daqui marcou o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Marcou o fim de um movimento político, né? Marcou o fim do antigo regime, do que aquele que a gente já vinha falado em sala, dos reis absolutistas, de Luís XIV, por exemplo, que a gente vai falar dele um pouco mais na frente. E os ideais que essa revolução tinha e que essa revolução passou para o mundo são esses aqui que eu vou destacar agora: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Nessa imagem aqui ao lado, a gente vê a dama, né, a mulher com os seios de fora, ela seria a República, segurando a bandeira da França. E essa imagem, gente, é bem importante porque ela já caiu várias vezes no Enem e nas provas de vestibular. Ao lado da mulher a gente tem um menino, uma criança, segurando uma arma, simbolizando também a participação das crianças na Revolução. Todas as classes sociais, aqui a gente vê um burguês, aqui a gente vê um camponês, ou seja, todas as classes sociais participaram da Revolução Francesa. Interessante que a marca principal dessas crianças participarem, ela vai ser eternizada tanto nesse quadro quanto em algumas músicas. Por exemplo, Alcione canta uma música chamada Encontro Marcado. E quando ela vai falar da França, ela diz assim: Paris, à les enfants de la patrie. Teu pai morria por Luís e o meu por Danton. O que ela quer dizer com isso? À les enfants de la patrie. As crianças, circular aqui, ó. As crianças vão à pátria, ou seja, as crianças vão à luta na Revolução Francesa. E eu separei esse slide porque de forma bem lúdica ele vai ensinar a gente como foi que incluiu essa revolta, como foi que a Revolução Francesa tomou essas proporções. Então a gente tem aqui, ó, em 1789, a França ia mal. No século XVIII, a França era governada por reis com poderes absolutos. Aqui a gente tem Luís XVI, que é esse daqui da charge, desse desenhozinho, estão vendo? Esse carinha aqui era o rei da França. Depois de 25 anos governando, suas decisões faziam cada vez menos amado pelo povo. Gente, Luís XVI, ele é só uma consequência dos seus antepassados. O principal rei absolutista francês é o Luís XIV, o Rei Sol, né? Ele se intitulava, ele chegou a dizer certa vez que, assim como a Terra não vive sem o Sol, a França não viveria sem ele, pois, ele diz essa frase aqui, o Estado sou eu. Bem parecido com um amigo nosso que outro dia disse que a Constituição era ele. Mas enfim, ao dizer o Estado sou eu, ele está dizendo que a França só existe dependente dele. E esse rapaz,
Ele foi um rei absolutista. Quando a gente procura o nome absolutismo no Google, o primeiro rei que vai aparecer, a primeira imagem, é do senhor Luís XIV. Gente, Luís XIV, ele foi um rei de tamanho poder, né? Ele foi tão devastador para a França e para o mundo, porque os seus poderes, eles iam além do que se imaginava. Por exemplo, os biógrafos dele, o Marc Bloch, por exemplo, e o Lucien Febvre, vão dizer que ele morreu aos 71 anos e na vida dele inteira ele tomou apenas 6 banhos inteiros. Então, isso fez com que ele contraísse diversas doenças. E o Luís XIV, ele fazia de fato com que a França toda girasse ao redor dele. Quando ele saía, por exemplo, em viagem ou em caça, viagens de caça, ele deixava um quadro, que é o quadro que vocês encontram. Eu não estou com o livro dele aqui, mas é um quadro que vocês encontram, assim que vocês procuram absolutismo. Ele deixava o quadro na sala do trono e as pessoas elas tinham que fazer reverência e conversar com o quadro, como se ele estivesse lá. Então, existia toda uma guarda real montada para que as pessoas obedecessem essas regras. Outra coisa, por exemplo, o perfume francês também foi inventado na época de Luís XIV. Porque tanto ele quanto sua mulher, Maria Antonieta, eles odiavam, eles tinham medo de dentista. Então, os dentes podres, a boca podre, o fedor muito forte, ele exigiu uma fragrância de perfume, de aromas muito mais forte, para que pudesse abafar o fedor, o mau hálito que eles tinham. Então, o perfume francês ele tem uma bombinha, como vocês conhecem, e ele vinha com um cano que chegava até a gola, aquelas golas altas que eles usavam, e antes dele falar, ele apertava a bombinha para que saísse o aroma e ninguém sentisse o fedor do seu bafo. Outra coisa bem interessante do Luís XIV é que ele vai construir uma das maiores obras arquitetônicas e luxuosas da época e até hoje, que é o Palácio de Versalhes. Quando vocês forem à França, não deixem de visitar o Palácio de Versalhes, tá bom? É um dos palácios mais luxuosos do mundo. Ele tinha, na época, né? Hoje ele já foi reformado, virou museu, mas ele tinha na época 382 quartos e quase 400 camas, que ele não dormia na mesma cama. Ele tinha várias amantes. Ele tinha a sua mulher oficial, a rainha, não dormia com ele tinha um palácio em frente a Versalhes para ela. Eles só se encontravam na hora de terem relações. E Versalhes era só dele. Ele dormia cada dia num quarto diferente, cada noite numa cama diferente. E assim, existem várias curiosidades sobre isso, sobre esse palácio, que vale a pena a gente salientar para a gente ter ideia do tamanho do poder de um rei absolutista, as vontades e os luxos que o Luís XIV tinha. Para citar para vocês, Luís XIV, ele tinha, além da rainha, 16 amantes oficiais registradas no governo francês. Tinham mais de 40 não oficiais, fora homens e animais com que ele mantinha relações também. Então, assim, quando ele morreu, o estômago dele, de tanto ele comer, era 2,5 vezes maior do que o estômago de uma pessoa normal. As perucas, essa peruca aí que a gente tá vendo Luís XVI usar, desculpem, essa perucazinha aí foi inventada na época de Luís XIV, porque ele não se agradava do cabelo dele. Então, estão vendo essa perucazinha aí? Ele escolhia cabelos do palácio, de pessoas que ele gostava, misturava com pelos de cavalo e começou a fazer essas perucas aí. O salto alto também foi inventado na época dele, porque ele era baixinho e o rei não podia ser mais baixo que as pessoas. Então existe uma série de curiosidades sobre esse período, tá bom? Que destacam o poder do rei. Aqui nesse outro quadrinho a gente tem 3 figuras importantes, né? Que representam a divisão da sociedade francesa.
Vamos destacar aqui. A população da França era dividida em 3 grupos sociais. O primeiro era o clero, que reunia os bispos, padres e monges da Igreja Católica. Alguns eram pobres e outros ricos, mas nenhum deles pagavam impostos ao Estado. Então, o primeiro grupo que vocês vão anotar aí é o clero, né, que a gente vai chamar na sala de aula de primeiro estado. A segunda classe é a nobreza. Eram parentes ou amigos do rei e ficavam com os melhores empregos, como os governadores, ministros, e também não pagavam imposto. Então, a gente tem na pirâmide social o primeiro e o segundo estado que não paga imposto. Todo esse luxo que é retratado nas cortes era sustentado por esse aqui, o terceiro estado, que era o povo. A terceira e maior classe, onde estava a maioria das pessoas, como os burgueses. Professor, quer dizer que eles eram pobres? Não. Vamos destacar aqui os burgueses. Tá bom? Os burgueses, obviamente, são comerciantes. E esses comerciantes, a gente está vendo aqui nesse quadrinho uma feira, né, que retrata o terceiro estado. Eles eram ricos, mas não nobres. Então, tá aqui, olha, esse cara aqui representa um burguês, estão vendo? Provavelmente um vendedor de pão. Esse aqui, um outro burguês, um banqueiro, estão vendo pelas vestes dele, mas ele não ocupava lugar nem no primeiro nem no segundo estado, porque ele não tinha o que eles chamavam de sangue azul. Ou seja, ele ficava fora das regalias do primeiro e do segundo estado. Porém, o luxo de Versalhes, o luxo de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI e dos reis franceses eram sustentados por esses estados. Então, aqui tem um esquema para a gente entender. Os privilegiados, o clero, que era a igreja que não pagava imposto, e a nobreza. Circulem aí, ó. Privilegiados. E os não privilegiados, o terceiro estado, que tinha a burguesia, que embora fosse rica, não gozava dos privilégios da nobreza, e o povo, né? Que aqui, povo, a gente entende os artesãos, os camponeses, os mendigos, os agricultores, todos eles se enquadram numa só característica. Para a gente ter uma ideia, deixa eu só pausar aqui para eu pegar um livro para a gente ver. Então, voltando aqui, gente, eu vou ler para vocês, eu não sei se eu li em sala de aula isso aqui, mas vale lembrar para a gente ver o poder que esses reis tinham. Olha só, hoje em dia, quando a gente fala em festa de ostentação, a gente imagina logo, né, aqui em Lagoa Seca, os paredão de som, aquelas coisas de funk horrorosa, aquelas músicas terríveis, o pessoal com a lata de cerveja, aquelas Julietezinha, né, aquela coisa bem linda. No século dos grandes reis, século XV, por exemplo, como era uma festa? Vejam só o que diz nesse livro. O banquete oferecido por ocasião da sagração do arcebispo de York, George Neveu, chanceler da Inglaterra, no 6º ano do reinado do rei Eduardo IV. Gente, olha a lista de compras do banquete que foi dado para esse rei. Foram consumidos cerca de 4 toneladas de trigo, 300 tonéis de cerveja e 100 barris de vinho, um barril de hipocrais. Foram mortos 104 bois, 6 touros selvagens, 1000 carneiros, 304 vitelas, 304 porcos, 400 cisnes, 2000 gansos, 1000 capões, 2000 leitões, 400 tarambolas, 1200 codornas, 2400 aves chamadas réis vindo da Índia, 104 pavões, 400 patos selvagens e cecertas, 200 grous, 204 cabritos montanheses, 2000 frangos, 4000 pombos, 4500 coelhos, 204 acovorões, 400 garças, 200 fazões,
500 perdizes, 400 tetrazes, 100 mariscos, 1000 gaçotas, 500 cervos, gamos e cabritos montanheses, ao qual se acrescentam 4.000 patês frios de veação, 1.000 pratos de gelatina multicor, 3.000 pratos de gelatina de uma cor só, 4.000 tortas frias, 3.000 pratos de creme, 600 lúcios e 800 bremas, 12 maçuínos e focas, e ainda uma quantidade de cerca de 4 toneladas de cacau para doces e wafers de Sua Majestade. Vejam a lista enorme de um banquete oferecido na Inglaterra. Então, vindo para cá, quem pagava essa conta? O terceiro estado. Esse aqui, ó. Para sustentar o luxo desses dois estados. Obviamente, vai chegar uma hora em que eles não vão aceitar. Então, em um país tão injusto, a raiva e a indignação crescia no campo e nas cidades. A gente tem aqui a imagem de um nobre, ó, esse carinha aqui, indo cobrar os impostos. Veja que o seu soldado está com um saquinho de dinheiro. Enquanto, nos outros planos, a gente vê o povo revoltado e aqui um rapaz segurando feixes de trigo, né, de feno no trabalho. Então, para isso, acrescentando-se a isso, o preço do pão vai aumentar na França devido às secas, períodos de estiagem, mais colheitas. Então, o que é que vai acontecer? O terceiro estado, principalmente a burguesia, vai se revoltar, não vai aceitar mais essa situação na qual eles viviam, né? E para tentar resolver o problema do país, o rei Luís convoca a Assembleia Geral. Então, na Assembleia Geral, a gente vai ter os 3 estados. Anotem aí, eu vou até grifar. Anotem bem grande. O rei Luís convoca uma Assembleia Geral, ou seja, uma reunião, tá bom? Vamos ver como é que ficou nessa reunião. Olha aqui essa pintura que retrata a Assembleia Geral convocada pelo rei. Como é que ela ficou organizada? A gente tem ali em cima no trono o rei, estão vendo? O ministro Necker, que fica embaixo dele. Deputados da nobreza, que eram 270. Deputados do clero, que eram 291, representados por padres e bispos. E deputados do terceiro estado, que eram 578 deputados. E aqui atrás, lá em cima, a gente tem os espectadores. Então veja que o terceiro estado, em número, ele era bem superior aos 2 primeiros. Porém, como foi organizado? Existia uma rivalidade nessa Assembleia Geral, que foi o seguinte: o voto seria por estado ou por cabeça? Vamos ver lá como seria voto por ordem ou por estado. Isso aqui vai cair na prova. Vou grifar aqui. Vai cair na prova. Voto por ordem ou por estado. Como era comum na Assembleia, os estados gerais, as decisões seriam tomadas por estado, tendo cada um direito apenas de um voto. Dessa forma, o terceiro estado seria vencido, pois clero e a nobreza tentariam proteger seus privilégios. Então, assim, todas as decisões seriam 2 votos contra 1. Ou seja, clero e nobreza vão votar juntos para derrubar o terceiro estado. Já o terceiro estado queria um voto por cabeça, ou seja, voto por quantidade de deputados, que no caso eles iriam vencer, que eram 578. Então a gente vai ver uma guerra que não vai ter fim. Enquanto clero e nobreza queriam voto por estado, a burguesia e o terceiro estado, de forma geral, queria voto por cabeça, certo? Então, pessoal, para essa primeira aula, para a gente entender, é isso, tá bom? Então, até a próxima. Aliás, eu queria que vocês dessem uma olhada num filme chamado Os Miseráveis.
Tem o musical e tem o filme sem ser musicalizado lá na Netflix, tá bom? É bom que vocês vão ver a situação da França nesse período. Mas antes de encerrar a aula, eu vou passar para vocês aqui o exercício da página. Deixa eu só pegar aqui. Exercício da página 88 e 89. Exercícios da página 88 e 89 do livro de História, tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima.